Foram. Nós estamos numa nova série, a série sobre perguntas de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, olhando para o texto da Bíblia e vendo na Bíblia quais foram as perguntas que Jesus fez. Muita gente perguntava um monte de coisa para Jesus, mas Jesus fez algumas perguntas extremamente importantes, e isso vai revelar relacionamentos, aproximação daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com aqueles que Ele veio buscar e salvar. Esse é o nosso intuito nessa semana, nesse período. E eu queria convidar você a ver uma pergunta que Jesus fez de maneira profunda. Pode pôr a pergunta para nós, por favor? A próxima. Isso. O que você quer que eu faça? Ou o que queres que eu te faça? Ou o que você quer que eu lhe faça? São várias perguntas com o mesmo conteúdo, olhando da ótica de Jesus, encontrando alguém no meio do caminho, parando tudo que ele estava fazendo, para fazer essa pergunta maravilhosa, extraordinária. Vamos ler o texto que está colocado aí, por favor? Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. Marcos capítulo 10, versos 46 até os 52. Uma das coisas que a gente lê na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente se encontra nela, a gente acaba se identificando com ela, olhando, se vendo em alguns personagens, se vendo em algumas realidades, e Marcos capítulo 10, o verso 46 até o 52 é algo extremamente importante, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor Jesus está falando conosco. Muito bem, vamos ao texto. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar, feche seus olhos. Eu não sei como é que você veio para cá nessa noite, como é que está o seu coração, se você está em paz, tranquilo, ou se você veio aqui com muitas coisas, decisões a tomar, situações que precisam ser resolvidas. Eu queria orar pela sua vida, pela minha agora, em nome de Jesus. Tu és o Senhor da nossa história, nós amamos ao Senhor e queremos aprender a colocar tudo aquilo que temos e somos no Teu altar e a aquietar a nossa vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, mas nós abrimos o nosso coração ao Senhor agora e pedimos: fale conosco, Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Essa pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça, ou que eu lhe faça, ou que queres que eu te faça, ela é como uma faca que entra e faz separação de algumas coisas.
ela questiona a nossa vida, ela faz a gente pensar, ela olha para mim, e eu olho para essa pergunta, e você é impactado por ela, e não sei se você já leu e enroscou nesse texto, né? Tem hora que a gente vai lendo, enrosca no texto, e fala assim, meu Deus do céu, e se Jesus perguntasse isso para mim? Se Jesus olhasse profundamente na minha direção e dissesse assim, o que você quer que eu te faça? Bom, Jesus estava saindo de Jericó, preste atenção no texto, verso de número 46, então chegaram em Jericó, que maravilha, chegaram em Jericó. Em Jericó aconteceram algumas coisas, alguns fatores importantes, que o texto de Mateus e Lucas e o próprio Marcos relata. Mateus diz que, chegando em Jericó, uma mãe, a mãe de Tiago e João, chega para perto de Jesus e diz assim, ô Senhor, um parecer aqui, por favor, um particular aqui no cantinho, né? E aí, chega lá e diz assim, quando o Senhor, lembra, ele está indo para Jerusalém, para a sua última semana, a semana crucial, está todo mundo esperando que Jesus venha e faça um monte de coisas, especialmente destituir o Império Romano e assumir o lugar. Que maravilha, está todo mundo esperando isso. E essa mãe chama o Jesus de lado e diz assim, olha, quando o Senhor entrar no seu reino, quando as coisas ficarem estabelecidas, eu vou pedir uma coisa só para o Senhor, que o Senhor coloque o meu filho de um lado e de outro no seu trono. Quem estava ao lado direito e esquerdo? Era o ministro da defesa, da guerra, controlava toda a guerra, e o outro era o ministro do dinheirinho, da economia, controlava todo o dinheiro do império. A mãe não queria outra coisa, só isso. Que coisa linda, né? Uma direita, outra esquerda. Os meus filhos maravilhosos. Jesus olha para aquela mãe e fala assim, você não sabe o que você está pedindo. O Senhor Jesus continua. Ele entra em Jericó e ele encontra um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, querendo ver Jesus, sobe numa árvore, num sicômoro, e ele diz assim, ô Zaqueu, desce daí que eu vou na sua casa. E diz o texto de Marcos, que passado o dia, ele ficou lá na casa de Zaqueu. No outro dia pela manhã, ele vai percorrer os 24 quilômetros que faltam para chegar em Jerusalém, ele vai subir 240 metros, que é a parte lateral da cidade, do acesso até Jerusalém. Jericó era como mais ou menos se a gente chegasse voltando de Florianópolis, para no pé da montanha para chegar a Curitiba, sabe? E aí você pega aquela serra maravilhosa, bonita, linda, e chega lá em Curitiba, lá no alto, mais ou menos assim, 24 quilômetros, de uma subida de 240 metros abaixo do nível do mar. É a última semana de Jesus, é a semana mais importante dele, e ele para conversar com alguém. Essa pergunta que Jesus faz, o que eu queres que eu te faça? Essa palavra lá no grego, faça, ela remete a alguém que tem autoridade e poder. É a conversa do rei recebendo seus súditos, sabe? Aquele lugar, salão cheio de gente, e as pessoas estão se achegando perto do rei, e o rei olha para o seu súdito e diz assim, o que você quer que eu te faça? Essa era a pergunta, esse era o ambiente. É alguém que pode estabelecer, designar, dar ordens, que as coisas possam ser colocadas em ordem. É a pergunta do sobrenatural do Senhor Jesus. Qual é o poder dessa pergunta? Por que Jesus usa essas palavras? Por que Jesus questiona aquele homem? Faz essa pergunta para ele. Essa pergunta dá voz aos que não são ouvidos por conta das suas emoções feridas.
Aí alguém pode dizer assim: nossa, pastor, agora o senhor forçou, né? Essa pergunta dá voz aos que não são ouvidos por conta das suas emoções feridas, ou por causa das suas emoções feridas. Onde o senhor viu isso no texto? É bom estudar a Bíblia, porque Jesus vai mostrando as coisas para nós. Preste atenção no verso 46 do texto, olhe para a sua Bíblia, por favor. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quem era esse homem? Ele era Timeu. O filho dele era o Bartimeu. Bartimeu é uma palavra hebraica, bar, que significa filho, em aramaico também. Bar, filho de Timeu. Quem era esse Timeu? A tradução da palavra Timeu, do nome Timeu, era alguém que era muito, muito estimado. Sabe aquela pessoa na cidade que todo mundo gosta? Ah, como é bom conversar com aquele fulano. Ah, ele é maravilhoso. Nossa, aquela senhora é agradabilíssima. Como é bom conversar com ele. É bom estar com ele. Sabe aquele tipo de gente que todo mundo gosta, abraça todo mundo, recebe todo mundo, conversa com todo mundo, mas esse homem ou essa mulher tem um filho que não deu muito certo na vida, que, entre aspas, nasceu cego. A gente poderia dizer filho com limitações, filho com dificuldades emocionais, filho que passam por lutas do coração, da mente, do físico. Pessoas que vivem, que nascem com grandes limitações. E aí as pessoas olham e falam assim: o Timeu, logo o Timeu, que era um homem tão bacana, tem um filho complicado. E para aquela época era muito complicado. E como é que a gente sabe que é uma situação complicada? É só ver o estado dele, onde ele estava. Ele estava na rua. Como é que era a condição social dele? Qual que era o trabalho dele? Não tinha trabalho, ele vivia como mendigo. Aquele homem, aquele filho de um homem importante, vivia na mendigância, vivia pedindo, buscando ajuda, a misericórdia de alguém. Ele era deixado lá nas ruas, se chovia, se fazia sol, se fazia frio, ele estava lá, vivia na rua. É o filho da limitação, das dificuldades emocionais, que sofre bullying, o filho da vergonha, o filho da violência, o filho do medo, o filho que não dava orgulho. Talvez você conheça gente assim. A gente usa uma expressão, é mais ou menos a ovelha negra da família. Não, quem que é aquele? Pastor, é meu filho. Aquela risada amarela assim, né? Aquela cara que não ajuda muito, que não colabora muito, a da decepção. É o filho que se envolve com drogas, é o neto que se perde no meio do alcoolismo, é aquele que não tem ânimo para trabalhar, é aquele que não consegue produzir algo, é alguém emocionalmente deixado de lado. Jesus interrompe a sua caminhada a Jerusalém, sua semana mais importante, sua demonstração de amor mais extravagante. Ele para ver o cego à beira da estrada. E aí eu vou dizer para você, sem nenhum medo de errar, talvez aqui nós tenhamos alguns Bartimeus, ou algumas Bartimeias, que se não fosse o olhar de Jesus, não estariam aqui, estariam perdidos em qualquer lugar da face da terra, menos aqui.
Porque Jesus um dia olhou profundamente para a nossa vida e disse assim: deixa eu falar com você, vem cá. Toda a nossa história mudou. Você consegue ouvir Jesus perguntando para você: o que queres que eu te faça? Ou o nosso coração está tão endurecido, e nossos ouvidos estão tapados, os nossos olhos estão fechados, que nós não conseguimos nem ver, nem ouvir, nem perceber a sua presença. Talvez o Espírito Santo já tenha começado a falar com você a hora que você chegou, a hora que você foi cumprimentado lá na frente, a hora que o Carlos e a Dulce do Ministério do Evangelibras, os nossos irmãos aqui surdos, receberam vocês lá com um sorriso. Talvez você se espantou, talvez você foi tocado pelo Espírito na hora que nós cantávamos, louvávamos ao Senhor. Que maravilha poder louvar ao Senhor. Talvez na hora que o pastor Rodrigo tomou a frente e começou a orar, trazendo como referência o Salmo 23, e Deus confirmou no seu coração esse texto, porque Ele estava falando com você já desde a tarde, ministrando seu coração a partir desse texto, e você, nossa, o Senhor está olhando para a minha vida. Essa pergunta, que queres que eu te faça, ela rompe e quebra as barreiras sociais. Verso 46 do texto que nós lemos diz: o que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Não tinha nada de bom para esse Bartimeu. Alguém que vivia na rua, na saída da cidade, era mendigo, alguém que dependia da misericórdia dos outros. Eu não sei se você já passou por isso. Em casa nós já passamos alguns momentos difíceis na vida, que nós conseguimos ultrapassar por causa da misericórdia dos outros, especialmente dessa igreja. É maravilhoso entender isso, porque o Senhor olha para nós e vê as nossas dificuldades. Mas o Bartimeu não é só a história do Bartimeu. Bartimeu é um personagem tipo. Jesus usa muitos desses personagens tipo. Ele conta a história usando uma outra figura. Ele fala com diferentes grupos sociais usando apenas um. E diz assim: esse era cego. Mas são os surdos, são os cegos, são os que vivem na extrema pobreza, os sem teto, os pecadores assumidos e os que ainda não assumiram, os que a cidade e a sociedade tratam como descartáveis. Pode até dar comida para eles, mas nunca pergunta absolutamente nada para eles. Nós nos alegramos muito com a vida de todos que aqui estão, mas nós estamos começando a abrir os nossos olhos para uma outra realidade, que está aqui ao nosso lado, a realidade dos surdos, e como eles são bem-vindos. Mas se você parar um pouquinho e ouvir as histórias, você vai ficar assustado. Como é difícil se comunicar. Você imagina um surdo chegando num hospital para ser atendido. Quem vai ajudá-lo? Nós tivemos uma situação aqui com membros da nossa igreja, de um acidente de carro. Um carro bateu no outro, só que o motorista surdo, e o cidadão já desceu do carro bravo, nervoso, e ele não entendeu nada, e o irmão tentando se comunicar com ele, pega o celular, liga, conversa, faz uma chamada de vídeo. Um da nossa igreja se desloca até o local do acidente para conversar com o outro motorista, com o policial, com o delegado na delegacia. Isso foi das 2 até as 5 da tarde. Veja, e a gente não tem ideia disso.
Você quer ver um exemplo disso, de personagens, tipo? São os que vivem do farol, vivem no farol, ou do farol. São os malabaristas, são as pessoas que vêm com cartazinhos, são os que vendem na beira do farol. Tem hora que a gente até dá uma moeda, a gente ajuda, a gente compra alguma coisa, mas a gente nunca para e pergunta: o que queres que eu te faça? Essa história que eu vou contar para vocês agora, eu contei pela manhã. Um certo dia nós estávamos tendo um culto de jovens aqui na igreja, e veio um irmão todo animado assim: pastor, eu falei: o que foi? Eu passei no farol lá perto do shopping, na rotatória do shopping, parei lá, e tinha um homem, uma mulher e uma criança, e ele me parou: você não pode me ajudar? Eu falei: pastor, eu não tenho dinheiro. Meu senhor, eu não tenho dinheiro, eu estou indo para a igreja. Ele falou assim: eu vou ver lá se a gente tem alguma coisa para te ajudar. E aí ele veio correndo de lá e chegou aqui na igreja, me encontrou aqui. Ele falou: o que a gente faz? Eu falei: certo, vamos tentar resolver. Ligamos para o pessoal envolvido com a área de diaconia: pastor, acho que tem uma cesta básica lá na cozinha, dá uma olhada lá, por favor. Abri a cozinha e tinha uma cesta básica lá mesmo. Falou: essa o senhor pode pegar, está liberada. Falei: que maravilha! Aí pegamos a cesta básica e o rapaz todo animado, querendo voltar lá para entregar. Falei: não, vai mais alguém com você. Foi mais um lá com ele. E aí chegou lá e falou: olha, eu vim aqui trazer a cesta básica. A mulher começou a chorar. E aí ele disse assim: eu vou levar você na sua casa. Falou: rapaz, mas eu moro longe, o senhor não ia para o culto? Falei: eu vou, mas eu vou levar você na sua casa. Pôs os 3 no carro e levou lá para a casa dele. Eu não sei por onde eles andam hoje, mas de maneira especial alguém disse: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu preciso de comida. E foi resolvida a história deles. Sua cegueira, a cegueira de Bartimeu, também simboliza todos os homens e mulheres que vivem na escuridão do pecado, na ignorância, por ação própria ou não, porque 2 Coríntios capítulo 4 diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. E eu e você também vivíamos na escuridão do pecado. Eu e você também longe de Jesus andamos. Ó bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Se eu e você não entendermos isso, uma arrogância toma conta do nosso coração e vamos continuar dizendo: talvez eu seja melhor do que ele. Mas você sabe bem que quando a igreja, ou eu, ou você, ou o próprio Jesus para ajudar, sempre tem aqueles da multidão dizendo: fica quieto, cala sua boca, não fala nada. A sociedade está tentando calar a igreja hoje, dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eles estão tentando calar a gente. A sociedade quer matar pessoas e querem que a gente se cale. Jesus não tratou o Bartimeu como um objeto de caridade, nem como um caso perdido. Ele tratou como uma pessoa digna de atenção e cuidado. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Preste atenção na palavra que está no verso 49, que eles dizem para o cego: ânimo, ânimo. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo
estão dando esses sinais de desânimo, se entregando às dificuldades da vida, parando de brilhar os olhos, dizendo assim: tanto faz se a água correr para baixo ou correr para cima, tanto faz. Mas pastor, não dá para correr para cima. É verdade, mas para ele, tanto faz. Ele já entrou naquele modo de automático, piloto automático. Ele já entrou na rotina. Ele acorda, levanta, vai, mas não tem significado o seu acordar, não tem significado o seu almoço, a sua janta, o seu deitar, dormir, não tem mais significado, porque ele já entrou naquele momento em que a tristeza começa a tomar conta da vida e ocupar espaço no coração. Talvez você conheça gente assim, talvez você já olhou para gente assim, talvez você já olhou no espelho e conheceu gente assim. Lançando a capa, e ele recobra o ânimo. O Bartimeu joga a capa fora. De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Essa capa era mais ou menos aquilo que os gaúchos usavam, o ponche, né? Cobria tudo aqui. Botava no cavalo e vamos embora. Pode chover, pode fazer frio, pode... Está coberto. A capa era esse lugar de proteção. Mesmo na rua, alguém procura proteção. Mas ele deixa de lado, isso é significativo, porque ele diz assim: nada pode me impedir de chegar perto de Jesus, porque alguma coisa vai acontecer. Em terceiro lugar, irmãos, essa pergunta traz à tona a possibilidade de você encontrar fé nos lugares mais inesperados do mundo. Essa pergunta: que queres que eu te faça? Ajuda você a encontrar fé nos lugares mais inesperados possíveis. Um pastor saiu para fazer a plantação de igreja numa cidade, numa grande cidade, escolheu um bairro dessa grande cidade, movimentadíssimo, e ninguém tinha tempo para nada e para ninguém. E ele queria bater nas portas e ninguém abria as portas para ele, e então ele foi orar e teve de Deus uma direção. Comprou um monte de caneta, canetas variadas, várias cores, tamanhos, caneta, lápis, comprou um monte de coisa dessas e sentou na beira da esquina, uma banquinha assim, e começou a vender canetas. E as pessoas passavam e voltavam atrás, naquele lugar, naquela esquina. E ele começou a conversar com algumas pessoas e falar de Jesus para uma, para outra, e de repente um dia ele percebeu que há mais de um dia, 2, 3, 4 dias, uma mesma pessoa sentou ali perto dele, mas não falou nada com ele. Um homem barbudo, cabeludo, sentado lá no canto, até que um dia esse homem chegou e se aproximou dele. E Deus, na hora que esse homem foi chegando, Deus falou ao seu coração assim: dá para ele uma caneta. Morador de rua vai fazer o que com uma caneta? Dá para ele uma caneta. Tá bom, Jesus. Sacou a caneta. Olha a caneta para o senhor. Ele foi chegando perto, ele se assustou. Não, dá para o senhor uma caneta. Caneta? E aí ele pegou a caneta, ficou olhando. Caneta, né? Dá para escrever caneta. Olha, pega. Ficou conversando e falando consigo mesmo e com a caneta. Ele olhou para aquele homem e disse assim: dá para escrever uma carta com essa caneta, né? E o pastor sim, disse: dá sim, se você escrever eu entrego. Eu ponho no correio e mando. O senhor me dá o endereço, eu selo, talvez o senhor não tenha o dinheiro, mas eu mando. E já imediatamente pegou um papel e... E aquele homem pegou o papel e foi lá para o canto. E gastou lá quase 2 horas para escrever. E voltou com o papel. Pegou a caneta, pôs no bolso e entregou o papel para o pastor. O pastor viu que tinha um endereço e pegou, fechou, lacrou, pôs
no envelope e mandou a carta. Nunca mais viu o cidadão. Ele, como ficava sempre por ali vendendo as canetas, e ele almoçava no restaurante que era bem na frente. Uns 6 meses depois, entra um homem bem vestido de terno, gravata, bem arrumado, com uma jovem do lado, e fica procurando assim, aquele lá. E aí os dois vêm e chega, oi, como vai? E o pastor olha para aquele homem e fala assim, pois não, como é que é o nome do senhor? Eu me chamo Cido. Eu me chamo Cido. Ele diz, o senhor não me conhece, né? Ele falou assim, eu acho que não, eu já vi tanta gente aqui, o senhor almoça aqui? Não, eu não almoço aqui. Eu ficava sentado do lado ali. Ele falou, como isso? Ele falou, o senhor lembra da caneta que o senhor me deu? Sacou a caneta estava com ele. Sacou a caneta e disse assim, olha, essa caneta aqui que o senhor me deu. Ele, que beleza. E essa jovem é minha filha. Eu era professor de uma universidade, lá no estado onde eu morava. Tive uma desilusão enorme lá na faculdade, e eu me perdi no alcoolismo. A minha família não suportou, e eu não suportei a tristeza que eu estava gerando na vida da minha família, e eu fui embora, não falei nada, não avisei nada. Aquele dia que o Senhor me deu uma caneta, eu estava pensando seriamente em escrever, mas eu não sabia se eu fosse escrever, como eles iriam receber. E eu falei para Deus baixinho, lá no meu canto, falei assim, Deus, me dá um sinal. E levantei, e a hora que eu levantei, dei 2 passos, o Senhor olhou para mim e disse, o senhor quer uma caneta? Uma caneta para você. Ele pegou a caneta e escreveu aquela carta que o Senhor enviou, foi para minha filha. Dias depois, essa carta chegou e eles vieram me buscar. Fui aceito, fui perdoado, estou restaurado na minha casa, estou começando a trabalhar num lugar novo, mas eu não posso deixar de vir aqui e dizer para você, muito obrigado. Essa história é uma história real, não é uma história inventada. Esse pastor plantou essa igreja nesse bairro, e eu conheci ele, conheci o Charles Van Eggen, uma pessoa especial, um coração amoroso, que sempre faz essa pergunta para os outros, o que queres que eu te faça? E de repente eu e você vamos encontrar fé maravilhosa. Pastor, fé num cego, na beira do caminho, sem nenhum tipo de conhecimento. Do que o senhor está falando? Dá uma olhada no texto da Bíblia, por favor, verso de número 47. O que Bartimeu fala para Jesus? Verso de número 47, diz assim: quando ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso mostra? Primeiro, ele junta Jesus com Davi, e para fazer isso, ele precisa conhecer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois todas as histórias de Josué, Juízes, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, e ele precisa também conhecer todas as profecias a respeito do rei que viria depois de Davi, para restaurar a grande Jerusalém. Então ele precisava conhecer a Torá, ele precisava conhecer da linhagem real de Davi, ele precisava conhecer as promessas messiânicas do Antigo Testamento sobre o rei que nasceria na nação de Israel. Ele precisaria conhecer todo o Antigo Testamento. Quando Jesus ouve isso, os ouvidos atentos do Senhor, opa, espera aí, tem um filho do Senhor aqui, cadê? Quem que é? É o cego, chama ele aqui.
Quando Jesus faz essa pergunta para ele: que queres que eu te faça? O Bartimeu diz assim: é esse homem. Por quê? Porque essa era a pergunta do rei para os seus súditos: que queres que eu te faça? O Bartimeu olha para Jesus e reconhece ele como uma outra forma. Bartimeu chama ele de mestre. Está vendo aí o que está no verso 51? O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Essa palavra mestre, no hebraico, é rabi. Mas o que está escrito aqui na transliteração para o grego, não é rabi. Rabi é um mestre qualquer, é um homem sábio, é um mestre. Mas o que o Bartimeu está dizendo é Rabone, não é rabi. O que significa Rabone? Meu mestre, meu mestre. Tem muita gente que conhece Jesus como o rabi, um grande mestre. Se você for olhar várias religiões vão dizer, até o islamismo vai dizer, Jesus é um grande rabi, um grande mestre. Mas quando alguém diz, Jesus é o meu Rabone, é o meu mestre, é uma outra história. Essa é a mesma palavra que Maria Madalena usa lá no túmulo de Jesus, quando Jesus ressuscita. Ela está conversando, achando que está conversando com um jardineiro, e quando ela olha, e Jesus chama, Maria, ela olha para o Senhor e diz assim, Rabone, o meu mestre, o meu mestre. Eu não sei se você conhece Jesus como Rabi, ou se você conhece Jesus como Rabone. Talvez você já ouviu falar bastante de Jesus, mas ainda não se curvou diante do seu Rabone. Você ainda não entregou a sua vida para o seu Rabone. Talvez você esteja reconhecendo a autoridade do Rabi, mas não o amor, a entrega, a dedicação do Rabone. E Bartimeu olha para Jesus e chama ele de Rabone. Meu Senhor, eu quero ver. Bartimeu participa de algo extraordinário, que é comum para Jesus, mas totalmente transformador para a nossa vida. A gente costuma chamar isso de milagre. O Senhor faz a pergunta, preste atenção no texto, não tem toque, não tem lodo, certo? Jesus curou um outro cego fazendo um lodinho assim, passando no olho do cidadão. Não tem toque, não tem lodo, não tem uma palavra especial, simplesmente o Rabone vê aquele homem e diz assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus encontra fé naquele que todo mundo olha e só enxerga o cego, o mendigo e o que fica à beira da estrada. Só isso que eles veem. Jesus encontra um homem cheio de conhecimento, cheio de se colocar à autoridade, chamando Jesus de Rabone, e cheio de fé, quando ele diz, seja feita a sua vontade. Você foi curado. E ele começa a pular e a se alegrar, de cego, mendigo, a servo seguidor de Jesus. Veja como encerra o capítulo 10, verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Por que que Marcos tem o nome
do Bartimeu e o Lucas e o Mateus não tem nome, o cego que é curado. Porque Marcos conheceu essa história. Porque Pedro, a quem Marcos estava ajudando a escrever, talvez conhecesse profundamente essa história. Alguém que fazia parte dos seguidores de Jesus. Alguém que fazia parte daqueles que caminham ao lado de Jesus. Você pode estar perguntando, o que eu tenho a ver com essa história? Eu não sei quanto a você, mas uma coisa eu sei. Desde que nós chegamos a esse momento, a esse lugar aqui, nós oramos, nós cantamos, nós somos ministrados pela ceia do Senhor, nós somos levados a orar, levados a cantar, a adorar ao Senhor. Nós estamos dentro dessa atmosfera do poder do Espírito Santo, do poder do Senhor agindo na minha vida e na sua. Eu quero convidar você a fazer 2 orações agora. A primeira, para você dizer ao Senhor hoje, Jesus perguntando para você, para mim e para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para você? Você já pensou em Jesus perguntando isso para você? O que você quer? Você tem uma pergunta? Você tem uma resposta para essa pergunta? Alguns querem ficar ricos, outros famosos, outros querem coisas absurdas. Talvez alguns queiram viver como o tio Patinhas do gibi, mergulhando no dinheiro, nadando no dinheiro. Não sei o que passa no seu coração. Mas você já se permitiu ouvir essa pergunta de Jesus para você? Algumas coisas estão se perdendo no meio do caminho. Há relacionamentos que já se perderam. Não existe mais brilho nos olhos. Não existe mais olho no olho. Não existe mais esperança. Pastor, esse meu filho estava perdido. Eu parei de orar pelo fulano, já entreguei, já não quero mais. Talvez como o Bartimeu, à beira da estrada, trazendo vergonha para o Timeu, um homem muito bem conceituado. O que queres que eu te faça? A segunda oração é para aqueles que querem ser este que pergunta, que o Senhor Jesus quer usar, com poder, com propósito, com a presença de Jesus, e Ele vai dar a você a autoridade, para perguntar, o que queres que eu te faça, em nome de Jesus? O que você quer que eu te faça? Talvez o Senhor colocou você perto de pessoas, para perguntar isso. Talvez Jesus colocou você perto de gente assim, toda engravatada, bonita, chique, elegante, aquela mulher vestida, muito bem vestida, mas com o coração perdido, cego, sem ver a glória do Senhor. E você vai chegar perto dela ou dele e vai dizer assim, o que você quer que eu te faça? Qual a sua história? Qual é o seu pedido? Nós vamos ouvir uma música agora, com um grupo. Eu quero convidar você a pensar, a orar. Feche seus olhos, faça a sua oração. O que você quer? Onde o Senhor quer te usar? Como o Senhor quer ministrar o seu coração? Você está aberto a isso? Alguns aqui jamais imaginou fazer essa pergunta para o Senhor, ou responder essa pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Senhor, quantas coisas, o que você quer do Senhor? Como está o seu coração? Como está a sua mente? O que o Senhor poderia fazer por você hoje que mudaria radicalmente a sua história? Tiraria a tristeza, a angústia, o sofrimento, a rejeição, a dor, e revestiria você com
com uma unção de júbilo, de alegria, de vida, de bondade, que queres que eu te faça?